O quarto de Rafael nunca foi o que se podia chamar de aconchegante. Paredes altas e escuras, cortinas grossas que pareciam querer sufocar até o último raio de sol da tarde. Móveis antigos que mais pareciam guardar segredos do que histórias. Era um cômodo que respirava história, sim, mas uma história melancólica, carregada de um peso invisível. Desde criança, Rafael sentia um calafrio percorrer sua espinha ao entrar ali. Um frio que não era brincadeira, não era só a temperatura. Parecia que vinha das entranhas da casa, emanando das próprias paredes. De uns tempos para cá, porém, o desconforto tinha se tornado mais intenso, mais presente. Uma sensação constante de estar sendo observado, de não estar sozinho. Rafael tentava colocar a lógica em tudo. Dizia para si mesmo que era coisa da sua cabeça, a casa antiga trabalhando, os ruídos da madeira se expandindo e contraindo com a temperatura. Mas lá no fundo, uma sementinha de medo começava a germinar. Uma noite, enquanto tentava se concentrar num livro, Rafael sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Era diferente. Um odor estranho, metálico e úmido, invadiu suas narinas. Era como se algo tivesse mudado na atmosfera do quarto. Algo sinistro, uma presença que ele não conseguia identificar. Inquieto, ele se levantou e foi até a janela. A noite lá fora estava calma, sem vento, nada que justificasse a mudança repentina no ar. Ao se virar para voltar para a cama, Rafael viu uma mancha escura, mais densa que a penumbra do quarto, se agarrava ao canto da parede, perto do guarda-roupa antigo. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma mancha que ele jurava que não estava lá antes. O coração de Rafael disparou no peito. Rafael piscou forte, tentando fazer com que a mancha desaparecesse, como um daqueles truques que a gente faz com a vista. Mas quando abriu os olhos novamente, ela ainda estava lá. Não era só uma sombra qualquer, ele percebeu com um aperto no peito. Aquilo tinha uma forma, uma presença, algo vagamente humanoide, mas distorcido, grotesco. O medo, frio e paralisante, começou a se espalhar pelo corpo de Rafael como um rastilho de pólvora. Ele tentou se convencer de que era só um truque de luz, uma ilusão de ótica criada pela escuridão e por sua imaginação fértil. Mas a mancha parecia pulsar levemente, como se estivesse viva, respirando. Lentamente, Rafael se aproximou da mancha, estendendo a mão trêmula como se para tocar em um bicho selvagem adormecido. Mas no momento em que seus dedos estavam a centímetros da parede, a sombra se moveu. Ela se retraiu, ondulando e se contorcendo como se sentisse dor, como se tivesse sido ferida. Um grito silencioso morreu na garganta de Rafael. Ele cambaleou para trás, o coração martelando em seu peito. A mancha, a sombra, seja lá o que fosse, era real. E pior, estava ciente da presença dele. As noites seguintes se tornaram um tormento para Rafael. O sono, antes um refúgio seguro, um bálsamo para o cansaço, tinha se transformado em um campo minado de terror. A sombra, outrora confinada ao canto do quarto, agora se movia livremente pelas paredes, deslizando como um fantasma, um predador silencioso. Cada vez que Rafael fechava os olhos para tentar descansar, era atormentado por vislumbres da sombra. E a sensação que ele tinha era que ela crescia a cada noite, mais ousada, mais substancial. Ele a via se contorcendo pelo canto do olho, sentia sua presença fria perto da cama, como se ela estivesse o espreitando.
O medo constante começou a afetar Rafael profundamente. Ele estava sempre cansado, exausto, com olheiras profundas que pareciam 2 buracos negros sob os olhos. Seus pensamentos estavam confusos, sua mente à beira de um colapso nervoso, constantemente à beira do pânico. Ele evitava o quarto o máximo que podia, mas era como se a sombra o perseguisse mesmo durante o dia, como uma maldição. Até que uma noite, o inevitável aconteceu. Rafael acordou no meio da noite, com a sensação de estar sendo observado. Aquela sensação que já tinha se tornado rotina. Ele abriu os olhos e engasgou, o ar preso em seus pulmões. A sombra estava pairando sobre ele, a poucos centímetros de seu rosto. Era enorme, monstruosa, ocupando quase toda a parede. Sua forma distorcida agora terrivelmente clara, como se tivesse ganhado vida própria. Rafael tentou gritar, pedir socorro, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele tentou se mexer, sair dali, mas seu corpo estava paralisado, como se estivesse preso em um daqueles sonhos ruins, aqueles que a gente não consegue acordar de jeito nenhum. A sombra se inclinou sobre ele, sua escuridão envolvendo Rafael como um sudário. Ele podia sentir o cheiro fétido, metálico, mais forte do que nunca, sufocando-o. Por um momento, que pareceu durar uma eternidade, Rafael se viu cara a cara com a sombra. Ele viu algo se mover dentro dela, algo que se assemelhava a olhos, brilhando com uma inteligência fria e cruel, observando-o. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a sombra se retraiu, desaparecendo de volta na escuridão.